sétima roda literária, essa de hoje, é comandada pela Kátia, que é a mentora das rodas literárias, e terá a presença de Ariovaldo, o nosso colega da AME, Ariovaldo de Souza, que falará sobre folclore. Eu pediria permissão para mostrar esse livro aqui. Esse livro é de um associado da ANE, que faleceu há algum tempo, Saul Martins. Era um grande folclorista, um dos maiores do Brasil. E ele escreveu muita coisa sobre folclore. Era um antropólogo muito brilhante de Minas Gerais. E esse livro aqui, Folclore, Teoria e Método, é um livro excelente sobre essa matéria. Então, nós não poderíamos realizar esse evento de hoje sem que a gente desse notícia desse livro do Saul Martins, que é um grande folclorista e é um ex-associado da ANE. Nós temos, além do Ariovaldo, o grupo Amigos das Histórias, e, no fim, nós teremos o lançamento do livro da escritora da ANE, Valda Fogaça. A partir desse momento, eu passo o comando desse evento a Kátia Luzia, que é a pessoa que vem comandando as rodas literárias ao longo do tempo, desde o começo. Kátia, por favor. Boa noite a todos. Fico muito feliz pela presença de todos, a participação da equipe maravilhosa, né? Nossa família e a ANE. Vamos começar com os amigos da história, mostrando um pouco do folclore. Em seguida, nosso amigo Ariovaldo. Nós somos contadores de história, da Associação Amigos das Histórias. E é um prazer estar com vocês aqui essa noite, lembrando um pouquinho do nosso folclore brasileiro, tão rico, né, tão cheio de histórias, tão cheio de lendas, e também dos contos, né, que a gente gosta muito também de contar, nossos contos populares, também sempre tão alegres, tão animados. E a gente trouxe, tomara que vocês gostem. Mas antes da gente começar com as histórias, a gente gostaria de cantar um pouquinho. Lembrar as nossas músicas também, que também fazem parte do nosso folclore. E a gente vai começar aqui com o rock então. Vamos embora tocar um pouquinho para a gente aquecer? Nessa noite fria, gostosa? Canta comigo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Pra começar, acho que tá ficando bom. Tá bom, né? A começar, assim, tá começando a ficar bom. Hein, gente? Vamos mais uma vez? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia? Aê! Vamos fazer o seguinte agora. Quando eu era criança, já faz um tempinho, eu cantava uma música que era assim, ó. Se você está contente, bate palma. Se você está contente, bate palma. Se você está contente, mostra pra toda a gente. Se você está contente, bate palma. Quem lembra dessa música? Alguém canta essa música? Olha! Nós estamos ali, né? Nós estamos aqui, ó. Então vamos lá. Tá. A partir daqui nós vamos de novo, tá Tá. bom? Aí todo mundo, quem estiver contente, vai bater palma, vai bater perna, certo? Se você está contente, bate palma. Se você está contente, bate palma.
Se você está contente, mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bate palma. Batendo palma. Se você Está contente, bate o pé. Se você está contente, bate o pé. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bate o pé. Batendo o pé, batendo o pé. Se você está contente, olá! Se você está contente, diga olá. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bate o pé. batendo palma, batendo pé, dando olá. Se você Está contente, boa noite. boa noite! Se você está contente, boa noite. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê boa noite. Batendo palma, Boa! batendo pé, dizendo olá. Dando boa noite. Oh! Gente, dizem que ele saía nas noites especiais, deixava aquele corpo de cobra na beira do rio e ia até a aldeia visitar a mãe. Diz que era um rapaz bonito, formoso, ia para as festas, dançava a noite toda, bailava, ia para casa. E ele pedia à mãe várias vezes e dizia para a mãe: mãe, olha, se você for lá na beira do rio,
Nós agradecemos, convidamos Ariovaldo para o palco para fazer a sua parte. Honrados pelo convite da nossa amiga Kátia, nós vamos vamos falar sobre o folclore brasileiro. Tínhamos matéria para falar 2 horas, mas, dado a exiguidade do tempo, nós tivemos que dar uma enxugada, ou seja, eliminando muita coisa que seria interessante nós falarmos para que fosse melhor entendido o folclore brasileiro. Do nosso livro aqui, Folclore Brasileiro, Uma Viagem para o Folclore Brasileiro, nós extraímos boa parte do que pretendemos apresentar à senhora. Essa história aborda aspectos do folclore de todas as regiões brasileiras, estado por estado, né? Começamos pelas pesquisas, afirmando que o folclore estuda todas as manifestações espontâneas do povo, como crenças populares, ou seja, tudo que nasceu do povo, transmitido de geração em geração. O folclore manifesta-se através dos mitos, lendas, contos populares, ritos, provérbios, adivinhações, culinária, vestuário, danças, artesanatos, música, poesia e canções. Portanto, o folclore é bastante rico, né? Assim, não é exagero afirmar que o folclore brasileiro é um dos mais ricos do mundo, formado no Brasil ao longo dos anos, principalmente por índios, brancos e negros. Didaticamente, se firma, sobretudo, orientado pelos meios de comunicação, como a Revista do Folclore Brasileiro, o Instituto Nacional de Folclore, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, vinculados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar das características físicas serem essencialmente as mesmas, o comportamento humano tem muitas diferenciações. Tomemos, por exemplo, os povos e seus costumes no que se refere a vestuário, alimentação, habitação, convenções sociais e morais. O homem reúne-se em grupos que, por seus meios e modos peculiares, poderíamos chamar de sociedade. Por sua vez, elas formam um conjunto de conhecimentos, hábitos e costumes que é a cultura. Assim, cada sociedade tem a sua cultura. Toda vez que o homem, através do tempo e em qualquer lugar da Terra, descobre, constrói, modifica, inventa, desenvolve conhecimentos, está acumulando cultura. Para Julieta de Andrade, a cultura existe na comunicação e manifesta sobre 2 modalidades. A erudita segue o que precede o ensinamento direto ministrado através das organizações intelectuais, como universidades, academias, escolas, igrejas, imprensa, cinema, etc. E a espontânea, que é aprendida de maneira informal na vivência do homem com seu semelhante do nascimento à morte. Os fatos de cultura espontânea dizem respeito à ciência do folclore, ramo da antropologia cultural, que estuda as manifestações espontâneas do homem na sociedade letrada. Sendo a expressão de cultura popular, o folclore envolve todos os campos da atividade humana, tanto materiais como espirituais, com seus ritos e lendas. Aproveitado na escola primária, o folclore contribui para a formação psicossocial da criança pelo caráter de nacionalidade que imprime. A nível de 2º grau, conscientiza-se na medida de sua importância como cultura detentora de valores que devem ser respeitados e protegidos. No curso superior, passa a ser estudado com maior profundidade através de suas publicações antropológicas, sociológicas, psicológicas e estéticas. Conhecendo assim os fatos de sua cultura espontânea, a sociedade estará melhor capacitada a reagir, se for o caso, face à descaracterização de seus usos e costumes. Vocês veem que eu estou eliminando páginas porque realmente o nosso tempo é curto, né? O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, segundo nossas pesquisas, formou-se ao longo dos anos, primeiramente, por índios, brancos e negros, que, apesar de ter raízes imemoráveis, só começou a receber a atenção da elite
popular das festas, os folguedos e outras manifestações. A partir de 1961, os folcloristas passaram a contar com um importante meio de divulgação, de discussão, que foi a Revista do Folclore Brasileiro, que circulou até 1976, totalizando 41 volumes, se tornando um catalisador das pesquisas. E ligado às universidades, a disciplina foi se cristalizando como subcampo das ciências sociais incorporada à Funarte, transformando-se em 1979 no Instituto Nacional do Folclore. Em 1990, o Instituto passou a ser denominado Coordenação de Folclore e Cultura Popular, hoje chamado Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, vinculado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e tendo como missão declarada formular, fomentar e executar programas e projetos em nível nacional, voltado para a pesquisa, documentação, difusão e apoio à expressão das culturas populares brasileiras. Em 1995, realizando uma revisão da Carta do Folclore Brasileiro, no 8º Congresso Brasileiro de Folclore, reunido em Salvador, os folcloristas brasileiros adotaram o conceito de seu folclore, consolidando-se dessa forma como o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas tradições expressas, individual ou coletiva, representativo de sua identidade social e mais, constituem-se fatores de identificação folclórica, aceitação coletiva, tradicionalidade e funcionalidade. Como vimos, o Brasil possui um folclore riquíssimo, sendo impossível entrar em detalhes aqui, onde necessitaríamos 2 ou 3 horas para darmos uma tênue ideia do que, na verdade, é o folclore. Reafirmando, linguagem, literatura e tradição oral são as principais manifestações do folclore na linguagem popular. A literatura de cordel, também chamada de folheto ou romance, nós temos aqui, todos naturalmente conhecem. Linguagem popular. A literatura de cordel, também chamada de folheto ou romance, tem origem nas tradições medievais da literatura europeia, que, introduzida no Brasil via Portugal, se consolidou em meados do século XVIII, ligada ao nascimento das feiras de gado e agricultura. Consiste o cordel em livrinhos escritos em versos no Nordeste brasileiro, pendurado no barbante, daí a origem cordel. Algumas lendas e mitos são bem conhecidas por todo o Brasil, como o boitatá, uma lenda indígena. O boto, acredita-se que essa lenda tenha surgido na região da Amazônia. Curupira, caipora, caiçara, caapora, anhangá ou pai do mato, todos esses nomes identificam uma entidade da mitologia tupi-guarani, que a lenda afirma ser protetor das matas e dos animais. O lobisomem aparece em várias regiões do mundo. O negrinho pastoreio, lenda afro-cristã, de um menino escravo que, espancado pelo dono, foi largado nu, sangrando no formigueiro, por ter perdido um cavalo. O Saci Pererê, provável importação portuguesa, relatado primeiramente na região sudeste. A Vitória Régia, lenda de origem tupi-guarani e outras. Numa definição muito clara, o folclorista Câmara Cascudo assim define: o folclore é existencial. Mesmo que inconscientemente, vive-se o folclore o tempo todo, com as pessoas praticando, ao longo de sua existência, ações herdadas de sua cultura. O termo folclore, como já vimos acima, foi empregado pela primeira vez em 22 de agosto de 1846, donde fica agosto consagrado ao folclore.
Enquanto cultura, antropologicamente, é tudo aquilo que o homem faz, material e não materialmente, excluídas as necessidades fisiológicas, afirmam os estudiosos. Assim, resumindo, nos impõe concordar com alguns autores em que a cultura de um povo não se pode escrever em apenas um livro. Daí optarmos em nosso livro, o folclore brasileiro, Viagem para o Folclore Brasileiro, pela divisão do país em 5 regiões, para fins didáticos, estabelecendo Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. É uma busca sintética da história do folclore. Na sequência, eu convido a todos a nos acompanhar na viagem que faremos por esses Brasis afora. Iniciamos a viagem para o folclore brasileiro deslizando por todos os estados. Muito bem, então essa aqui foi bastante resumida. Nós agora queremos que nos acompanhe nesta viagem que empreenderemos a partir do sul e pretendemos, se o tempo nos permitir, chegar até o norte, ao Acre, Rondônia, Roraima. É uma parte bastante sintética, não dá para falar muito sobre essa parte, né? A tradição, começaremos, como falamos, pelo sul. Não por acaso, poderia ter sido pelo norte, pelo sudeste, mas por uma questão didática, assim pensamos seguir esta ordem. A região sul é a região em que a diversidade étnico-cultural, seus habitantes mais se sobressaem em razão de sua própria história de colonização e povoamento. A tradição gaúcha compreende um rico acervo cultural do Rio Grande do Sul no campo literário, folclórico, musical, dos usos e costumes, do artesanato, dos aspectos, dos esportes e das atividades rurais. Algumas lendas do Rio Grande do Sul mais tradicionais são o Negrinho do Pastoreio, o Cepete Araju, o Boitatá, do Saci Pererê e outras. É uma mitologia diferente a do Sul, palco de lutas e batalhas em que estava em jogo a própria noção de pátria. Aí os mitos sulinos são, em maior parte, heróis de carne e osso, em torno dos quais foram surgindo histórias e lendas, construindo mitos. As lendas e os mitos estão classificados como folclore narrativo e revelam aspectos da sabedoria popular. Um exemplo, a lenda do Cepete Araju, baseada na vida de Cepete Araju. Vamos subindo agora, ou descendo. Santa Catarina. A colonização estrangeira em Santa Catarina foi um fator fundamental na evolução econômica e social. A presença dos costumes europeus, a tradição e tipos humanos característicos do velho continente são traços que se observa. Ainda em Santa Catarina, na arte e na cerâmica ornamental, é representada pelas figuras de bois, galinhas e perus e outras miniaturas como objetos lúdicos para a criançada. Conhecida no Brasil inteiro e no exterior, as rendas de bilro ou de almofada da ilha de Santa Catarina são herdadas de uma tradição passada de mãe para filha, através de gerações. A culinária, dada a formação étnica do catarinense, é das mais variadas, sofrendo os costumes alimentares e influências regionais. Como nós falamos da desigualdade de tempo, nós não vamos poder entrar em detalhe, explicar, dizer os principais pratos do costume catarinense. Vamos ao Paraná. A cultura do Paraná está forjada no conjunto de manifestações artísticas culturais desenvolvidas pelos paranenses. É muito rica por ter recebido a contribuição de portugueses e espanhóis, dos africanos e indígenas, dos imigrantes italianos, alemães, holandeses, poloneses, ucranianos, japoneses, árabes, coreanos, chineses e búlgaros, dos gaúchos, catarinenses e nordestinos. A culinária tem o Paraná como destaque o barreado, que muitos devem conhecer no momento. Grande prato típico do estado, também muito consumido em Santa Catarina.
É preparado normalmente em tempo de festa para algumas grandes comemorações. Lá, sobretudo em Morretes, litoral do Paraná, em alguns lugares, cidade do litoral paranaense, ainda se serve esse prato tradicional. Ele não é muito comum, mas ainda serve, sabe? Sobretudo naquela região. O pinhão é outro prato consumido no Paraná, que se estende até Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já se disse que a gralha é um dos alimentadores dos pinheiros, e é essa gralha, tida como gralha azul, que o faz, segundo a lenda. A Congada da Lapa é uma manifestação cultural típica do Paraná e está relacionada ao culto de São Benedito, patrono espiritual da comunidade negra lapiana. A cidade da Lapa, como dissemos, foi palco de algumas batalhas internas mais importantes brasileiras. A primeira delas foi conhecida como a Guerra do Contestado. Trata-se da primeira grande revolução agrária de que se tem notícias. Foi um movimento armado que ocorreu na região sul do Brasil entre outubro de 1912 e 1916. Vamos ao Espírito Santo, seguindo agora a região sudeste. Como já vimos em citações anteriores, o folclore brasileiro é um dos mais ricos do mundo. E no Espírito Santo ele é tão diverso quanto as origens étnicas e culturais do povo da região. A influência africana, as influências africanas, italianas e alemãs coexistem e mesclam num surpreendente mosaico que abriga desde os romances contados e cantigas de roda da Península Ibérica. Por isso, o Espírito Santo não poderia ficar fora, onde cultua as suas lendas, como o Pássaro de Fogo. As localidades de Serra e Cariacica são cúmplices numa história de amor. As duas cidades, segundo consta da lenda, relatada entre historiadores, estão ligadas para sempre pela força de um sentimento que une até hoje o índio Guaraci e a índia Jacira. Minas Gerais. A história de Minas Gerais está ligada à exploração de minas de ouro e pedras preciosas na época acesa do mercantilismo. Também ligada à exploração do ouro, a Inconfidência Mineira foi o mais importante movimento nativista do Brasil, ao qual se engajou a elite intelectual. Rio de Janeiro. Viram os senhores que eu estou dando uma pincelada muito rapidamente em cada estado, porque o nosso tempo não permite nos alengar e queremos, se possível, chegar até o norte, né? Localizado na região sudeste do Rio de Janeiro, pela sua superposição de cultura, como de resto em todo o Brasil, formou-se o variado e opulento folclore fluminense. São Paulo. A maior parte das expressões da cultura tradicional paulista tem suas raízes fundamentalmente em três grandes vertentes: a portuguesa, a africana e a indígena. Vale lembrar que cada uma das três trouxe influências de vários grupos sociais e tribos que as formam. A festa do Cosme e Damião, dia dos Santos Gêmeos, 26 de setembro para os católicos e 27 para outras religiões, é comemorada em diversas cidades paulistas. A festa de Nossa Senhora Aparecida ocorre em 12 de outubro. Muitas festas são em homenagem a ela no estado de São Paulo, sendo que a mais famosa é a da cidade de Aparecida. Danças e folclore são a herança da cultura africana. É um tipo muito forte das danças típicas realizadas em terras paulistas, né? Vamos seguir em frente, agora entramos no Centro-Oeste. A influência cultural recebida dos estados vizinhos faz com que o estado de Mato Grosso apresente peculiaridades diferentes dos demais estados. É constituído por elementos de traços culturais de diferentes culturas que se estabelecem, se misturam e se homogeneam, recriando-os em novas bases, soma influência, sobretudo trocas culturais de fronteira, particularmente do Paraguai e da Bolívia. No Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em face de seus desmembramentos, posso dizer recente, indica que seu folclore tem pouca diferença de região para região. Por isso, para fins didáticos, o autor, nós que elaboramos esse trabalho,
mantém seu folclore unificado. Quando se fala de Mato Grosso, se está falando também de Mato Grosso do Sul, mesmo porque suas peculiaridades são pouco diferenciadas relativamente ao folclore. O homem pantaneiro, em sua simplicidade, acredita na lenda do Mar de Xeréus, que explica ser a grande área inundada do Pantanal, um antigo mar que se foi secando, onde sobraram somente áreas alagadas, inclusive com inúmeras bacias de água salgada. Lá, outra lenda também é da lenda dos tuiuius, que explica a tristeza da ave, símbolo do Pantanal, que as aves sempre alimentadas por um casal de índios, que após a morte foi enterrado no local onde costumavam alimentá-los, e outras lendas, né? Os mitos de origem indígena foram divulgados pelos mestiços que vieram com a expedição das bandeiras. Trouxeram a formação dos mitos populares. Os que ganharam mais vulto foram o lobisomem, a mula sem cabeça, o fogo corredor. Goiás. Nós entramos no Centro-Oeste, uma rápida explicação sobre a região do Centro-Oeste. Goiás, este estado da região Centro-Oeste é resultado de uma conquista do fim do século XVII e começo do século XVIII. Inicialmente povoada densamente pelos indígenas, os indígenas Gês, com os caiapós, chavantes, xerentes, xicriabas e outros. A cultura do estado de Goiás, de forte caráter preservacionista, soube manter a tradição e folclore intacto como dificilmente se vê por aí. O folclore local é marcado pela pluralidade de danças, cantos, lendas e crenças. Destacam-se as manifestações de cavalhada, procissão do fogaréu, o siriri, o marimbondo e muitas outras. O carro de boi, sem dúvida alguma, é um dos fatores que muito concorreram para o progresso rural do Brasil. Primeiro veículo de transporte que a nossa terra possuiu, que é o carro de boi. E aí um poeta descreveu dessa seguinte forma: afundando o chão virgem do Brasil colônia e império, nele escreveu com os sulcos paralelos de suas rodas pesadas e maciças os primeiros capítulos da história do povoamento e agrícola nacionais. Nas festas populares destaca-se Pirenópolis, conhecida intimamente pela excelência de suas manifestações folclóricas, a exemplo de famosas cavalhadas e a festa do divino, trazida ao Brasil pelos jesuítas portugueses. O estado de Goiás tem uma tradição rica na gastronomia, sobretudo quando se trata de frutos do cerrado. O pequi é fruto muito popular na culinária do estado, comido geralmente com arroz ou frango cozido. Os folguedos e hábitos destacam-se também municípios sediados na Chapada dos Veadeiros, como São Jorge, Alto Paraíso e outros, sempre no inverno. A Vila de São Jorge celebra um encontro de culturas tradicionais. Vamos falar do Distrito Federal. Há quem diga que o Distrito Federal não tem folclore, mas a gente tenta escrever alguma coisa sobre o título. Inserida no Centro-Oeste, Brasília começou a existir na primeira Constituinte do Império Brasileiro, em 1823, numa proposta colocada por José Bonifácio de Andrade e Silva, argumentando quanto à necessidade da mudança da capital para o ponto mais central do país e sugerindo ainda para a cidade o próprio nome que a tornou famosa em todo o mundo. A vocação mística de Brasília se iniciou quando é incorporada à sua história a visão do santo italiano São João Bosco, Dom Bosco. A população da cidade é predominantemente jovem. Talvez por suas diferenças culturais e diversidade de costumes, esses jovens não incorporaram à sua pronúncia qualquer dos sotaques regionais trazidos de tantos locais. Às festas, aos costumes, ao folclore, a cultura certamente deve permanecer enraizada nos regionalismos mais fortemente ensaiados aqui pelas correntes migratórias, vindas de todas as regiões.
O tempo e essa gente vem definindo o que fica e o que sai de lá de suas origens. Esses jovens vão progressivamente marcando a identidade cultural da cidade. O Distrito Federal detém uma situação atípica em relação ao folclore da região centro-oeste e se insere numa situação sui generis, visto se tratar de um estado novo, que é o DF, né? Jovem e que pouco ou quase nada tem de original como folclore. Entretanto, importa hábitos e costumes, absorve várias manifestações populares que não lhes são genuínas. Para falar do musical popular local, é necessário citar Juscelino Kubitschek, que será sempre lembrado como o criador de Brasília. A história imortalizou seu apelido Presidente Bossa Nova. Daí, difícil mesmo era JK resistir às canções reproduzidas pelos violões dos sertanejos. Tão notório foi o apreço de Juscelino pelas linhas melódicas, românticas, suaves e envolventes, que a data de seu aniversário passou a ser também o Dia da Seresta. Para consolidar a existência musical do folclore de Brasília, Juscelino deixou uma pérola da canção O Peixe Vivo, que a todos encanta, que nós acabamos de ouvir aqui, e nós teríamos a letra aqui, mas também não iremos discorrer. Na culinária, não deixa a desejar os hábitos das demais regiões. Está se destacando a participação de chefes brasileiros apresentando pratos de requinte da culinária com parte da matéria-prima importada, mas também através dos frutos do cerrado, despertando assim para uma cultura local gastronômica com ingredientes harmonizados pela criatividade de experientes especialistas. Já incrustados em livros de autores locais publicados pela Fundação do Banco do Brasil, sob o título Gastronomia do Cerrado, estão variadas pesquisas em busca do aproveitamento de frutos do Cerrado. Entramos na região Nordeste. O Nordeste brasileiro é regionalmente uma produtora de açúcar por excelência. Não sofreu influências marcantes de outras culturas, salvo a portuguesa e a africana, como os estados do sul e sudeste do país. Tampouco os holandeses deixaram marcas profundas na região. Os nordestinos criaram hábitos e costumes sui generis, junto à miscigenação de três populações, a europeia, que eram os portugueses, a africana, os escravos, e os ameríndios, os nativos. Essas três raças geraram a população nordestina e todas as suas raízes culturais. O folclore da região Nordeste, por sua vez, é muito rico e abrangente, incluindo, entre outros elementos, o artesanato, as superstições e crenças, a linguagem popular, a literatura de cordel, que nós já falamos, né? A Bahia, estamos passando rápido por cada estado. Não se tem em conta o que existe no território da Bahia em matéria de contos, histórias, fábulas, lendas, romances, mitos, adivinhações, trovas e outras manifestações culturais de fundo literário, guardadas pela memória do povo. O eminente historiador José Calazans exaustivamente recolheu tudo quanto se relacionam com o ciclo de Canudos e a personalidade de Antônio Conselheiro. Dos cultos populares extrai-se, entre outros, o Senhor do Bonfim, que é a grande devoção dos baianos. A arte e o folclore da Bahia são muito difundidos, pois vão sofrendo cada vez mais a influência da exploração comercial. É importante não se confundir o artesanato folclórico com o erudito e o semi-erudito de sabor popular, desde que esses decorram da imitação consciente da maneira de fazer os objetos. Na música, o marco principal do seu destaque, a exemplo dessa riqueza cultural, está o samba, que nasceu na Bahia e daí sendo difundido por todo o Brasil, a destacar Pixinguinha, Donga, Senhor, né? O Carinhoso, obra-prima de Pixinguinha, o próprio Mário de Andrade participou dela. Vamos a Pernambuco, a terra da minha amiga Eurídice.
Pernambuco foi uma das principais e raras colônias vitoriosas. Constitui um núcleo de onde seus habitantes se espalharam para o sul e norte, formando a sua imagem e semelhança às regiões próximas. O estado de Pernambuco é tido como o berço do frevo, uma dança da multidão onde possui uma coreografia própria. Na gastronomia, a cozinha pernambucana é uma das mais características e saborosas do Brasil. Na arte, considerada pela Unesco como o maior centro de artes figurativas das Américas, o Alto do Moura atualmente abriga dezenas de pessoas que trabalham seguindo a escola do mestre Vitalino. O baião, dança de canto típico do Nordeste, inicialmente era o nome de um tipo de festa onde havia muita dança e melodias tocadas em violas. O frevo, embora esteja presente em todo o Nordeste, é em Pernambuco que o frevo adquire a expressão mais significativa. Sendo algumas opiniões, o frevo pernambucano nasceu da polca marcha, já na introdução sincopada. Seu aparecimento são diversos os grupos culturais na composição do folclore alagoano. Por exemplo, o caso da dança denominada entre nós como no outro estado do Nordeste, o coco, o pagode, o samba, parece ser caracteristicamente portuguesa. Assim define a grande folclorista Eneide Alvarenga. O Bumba Meu Boi, reisados, guerreiros, etc., vem da Europa, entre mentes, na medida do possível, as contribuições do negro e do europeu, particularmente do português, encontraram-se na formação no nosso folclore. O mestre Câmara Cascudo, ao estudar a origem dos contos populares brasileiros, assegura que a proporção das culturas e etnias formadoras era índia, negra e portuguesa. Ainda como exemplo, muito vivo, já não muito longe, está o cangaço. Entendem alguns pesquisadores que o cangaço é mais mito do que verdade. Muitas histórias são contadas sobre este ser e seu líder, Virgulino Ferreira, o Lampião. A linguagem popular em Alagoas é bastante diversificada. Atinge 2 pontos determinados: linguagem urbana e a linguagem das áreas interioranas. Nessa época de Alagoas é formada por inúmeros pratos e iguarias, outros consumidos em quase todo o Nordeste, utilizados enquadrando-os no período em que são mais encontrados, tendo como exemplo, na culinária tradicional, das feiras, a cocada, quebra-queixo, alferim, doce de frutas regionais, broas, suspiros e rapaduras, entre outros tipos. Vamos a Sergipe agora. O folclore nordestino é bastante expressivo no país, sobretudo no Nordeste. Por aqui são encontradas diversas das mais interessantes manifestações populares do Brasil. O artesanato de Sergipe destaca-se a cerâmica utilitária, objetos feitos de fibra vegetal, semelhante aos dos outros estados vizinhos, objetos de madeira, palha, couro e sisal. Rio Grande do Norte. Integrante da região Nordeste, o Rio Grande do Norte traz em suas fontes da cultura popular, em geral, particularmente próprias, com algumas peculiaridades recorrentes do restante do Nordeste brasileiro. Continuamos viajando. As principais manifestações folclóricas cearenses têm suas origens na manifestação das crenças e costumes dos brancos e negros que ali chegaram nos primórdios dessa povoação, e com os indígenas que ali já estavam. Fortaleza sempre representou para o folclore cearense um excepcional canal de divulgação. As manifestações folclóricas e populares existem em grande quantidade na Paraíba. Tais manifestações fazem parte da cultura do estado paraibano. Como é sabido, o folclore nordestino é expressivo pela variedade de suas peças, pela beleza de seus ritmos e pela graciosidade de seus movimentos. A nau catarineta, o bumba meu boi, o chachado, o coco de roda, a ciranda, as quadrilhas juninas
tem a marca registrada da alegria dessa gente e da sua capacidade inventiva. A Paraíba sofre influências culinárias, assim como outros estados da região Nordeste. O Piauí, percorrendo o Nordeste brasileiro, verifica-se pouca diversidade na origem dos componentes culturais do folclore. São manifestações razoavelmente comuns em quase todo o Nordeste. Em termos de cultura espontânea ou folclorística, não se pode fugir dessa análise de elementos formadores básicos que dão a estrutura a lendas e mitos, a danças e os folguedos, a religiosidade sintética, as técnicas populares, ao linguajar, a todas as demais manifestações culturais do povo. Como se vê, a composição étnica do Piauí reflete a participação dos estoques raciais primitivos. A linguagem popular piauiense não escapa do colorido característico do modo de falar nordestino em geral. A literatura oral piauiense é uma das expressões mais típicas de sua sabedoria popular. É de uma riqueza criativa impressionante, externando a cultura espontânea de sua gente. Há muita coisa a se ver como parte da história do Nordeste brasileiro. Se não vejamos. O Maranhão, por exemplo, traz um grande complemento à história do folclore nordestino. Sua história começa a rigor com a ocupação francesa em 1612, na aventura comandada por Daniel de La Touche, senhor de Lavagier, que intentara criar aqui a França equinocial. Desculpe. A falar do folclore regional, é imperativo dizer que no Maranhão a influência do português foi marcada nos costumes, na língua, nos hábitos de vida. Houve naturalmente o concurso de outros povos, mas o uso vincou mais forte nessa tessitura cultural e o texto do folclore não podia fugir a essa condicionante maior. Na linguagem popular e na fraseologia popular, Luiz da Câmara Cascudo, em Locuções Tradicionais no Brasil e Coisas que o Povo Diz, analisa quase 1 milhar de locuções, frases feitas com ocorrentes ou vividas frequentemente no Maranhão. A arte e artesanato destacam as rendas de almofada que se constituiu antigamente no Maranhão e em quase todo o Brasil, uma doce ocupação das sinhazinhas dengosas e cheias de caprichos, que vivem sonhando com os príncipes encantados e os reinos encantados das histórias ouvidas dos lábios das negras velhas. Por outro lado, na expectativa é a culinária maranhense, como não podia deixar de sofrer forte influência lusa e africana. Região Norte. Os estados desta região têm em comum quase as mesmas manifestações folclóricas, notadamente com algumas características particulares. O folclore é uma das manifestações da cultura popular e a Amazônia tem um folclore rico com as suas lendas, os mitos populares, a poesia, as danças que encantam e fazem parte do imaginário dos turistas habitantes de toda a região. Entre essas manifestações populares, tem-se outras como o Sumaré, Iara, Curupira, Vitória Régia, Mandioca, o Bolto Rosa. No folclore da Amazônia existe um ente sobrenatural, conquistador de moças solteiras e pai dos filhos que nascem sem pai. Outra lenda, que já citamos, a Vitória Régia, com suas várias nuances, que fazem parte do imaginário dos turistas e habitantes de toda a região. Como um bom exemplo de demonstração da cultura amazônica, exemplarmente no folclore, onde pode ser citado o Boi-Bumbá de Parintins, o Festival Folclórico de Parintins, que todos nós conhecemos, né? Na arte e artesanato é de sua criação a cerâmica ornamental e pequenos objetos de pedra e látex. O Pará. As músicas, as danças, as lendas e os mitos do Pará dão a ideia perfeita da região amazônica e da força vibrante das raízes da cultura do homem da região.
Os grupos folclóricos mostram as coreografias diferentes e roupas coloridas típicas, que dão um toque de originalidade aos dançarinos e tocadores. No interior destacam-se festivais como o do Sairê, esse Sairê com C cedilha, incrível que pareça, né? É assim, que ocorre todos os anos em Alter do Chão, distrito da cidade de Santarém. Esta cultura está presente também nas manifestações religiosas, como o Círio de Nazaré, tão efusivamente festejado por milhares de pessoas nas ruas de Belém. Muito obrigado. Obrigado. Tivemos que resumir muita coisa podíamos falar de cada estado, mas o tempo não nos permite. Então, foi uma forma de enxugar a história, né? Nós agradecemos a presença de todos e principalmente dos participantes, dos contadores de histórias, do Ariovaldo, que nos deu uma lição de folclore, e temos agora o lançamento do livro de Valdo Fogaça, lá em cima, com o coquetel. Muito obrigado.